Gostaria de saber como podemos diferenciar uma memória falsa de uma memória real. E se a hipnose pode ser usada para recuperar lembranças esquecidas ou isso pode ser arriscado? Pergunta muito boa. Muito boa essa pergunta. Porque tem muito mito da hipnose envolvendo isso aí. Delicioso mesmo, viu? Não é? Nossa, Vou te dizer, fofo. acho que eu vou fabricar isso. Tem que vender esse negócio. Vocês não estão imaginando. É uma experiência. Sartre falava que fenomenologia era a possibilidade de eu tomar um chá como esse e se tornar indizível o que eu realmente sinto. Eu nunca você vai saber o que... Nem a Ana sabe o que eu sinto ao beber esse chá. Com certeza, Ninguém não tem, sabe. mas é bom. É uma experiência, É uma experiência muito boa, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Mas o que acontece é o seguinte. Memória é uma reconstrução. Sim. Todas nossas memórias são falsas. Em alguma medida, todas nossas memórias são falsas. Tem um fenômeno bem interessante chamado fenômeno da reconsolidação da memória. A memória, para eu lembrar, eu repito. Só que quando eu repito, eu reescrevo. Com certeza. E a memória fica reescrevendo. Aquele arquivo original não existe mais, não. A gente Entendi. não consegue resgatar. Inclusive... Nenhuma memória 100% fidedigna. Nenhuma. E o pior, é claro que vão ter memórias. Que quando eu digo que toda memória é Mas falsa... mesmo assim é memória. É Sim. diferente quando você inventa. Sim. Pois é, mas eu vou chegar nesse ponto agora. Porque quando eu falo que toda memória é falsa, é claro que eu não estou dizendo que toda memória é inventada, não. Sim. Mas é que o arquivo original não existe mais. Entendi. Ou seja, existe uma contaminação pela lente do presente. Inclusive tem pesquisa legal vendo isso, que pegaram casais que estavam namorando e colocaram para eles escreverem todas as qualidades e todos os defeitos um do outro. E fizeram. E depois, passaram tipo 5 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, alguns separaram, alguns estavam juntos, mas chamaram os mesmos casais. Para eles escrever tudo aquilo da época que eles tinham escrito. Entendi. Aqueles que estavam juntos só escreveram qualidade. Nossa, mas era uma época muito boa. E não lembravam defeitos, não. E aqueles que terminaram, Nossa. só lembravam De coisa muito das coisas ruim. terríveis, das piores coisas possíveis. E aí, o que acontece? Então, quando eu digo que todas as memórias são falsas, é que a gente não tem um arquivo original. Agora, é claro que tem memórias mais falsas que outras. Sim. Inclusive, a gente tem Na hora de você reconstruir, você acaba... A gente teve um problema grave na psicologia nos anos 60 e 70 envolvendo regressões e psicanálise. A quantidade pela natureza da teoria do Freud, porque a teoria do Freud era baseada no mecanismo de repressão da memória. E eu gosto sempre de comentar que é o modelo hidráulico da emoção. Como assim? Imagina que tem um encanamento, a água tá vazando, aí lá no final eu tampo aquela água. Que vai explodir. Essa ideia de que vai explodir, que tem algo do meu passado, que aquilo vai fazer explodir e tudo mais, é uma ideia bem psicanalítica. E os psicanalistas o tempo todo estavam querendo saber uma coisa da infância. Querer buscar aquilo a todo custo. E aí tava Como surgindo... se aquilo dependesse a cura. Exatamente. Aí tava surgindo um monte de falso caso de abuso sexual. Isso na psicologia, inclusive, foi um dos motivos da própria psicanálise começar a se reinventar e rever seus próprios métodos investigativos. E a hipnose, o que acontece? A gente tem algumas pequenas evidências que ela pode favorecer a lembrança. No entanto, a gente tem muita evidência de que a hipnose ela melhora a confiança muito mais do que a qualidade da lembrança. Entendi. Ou seja, eu volto, quando eu faço uma regressão, eu volto pela própria alteração de percepção, eu volto com a sensação, cara, foi aquilo mesmo que aconteceu. Só que pode ser uma coisa falsa. Sim. Ou seja, a gente, como o cérebro está reconstruindo tudo ao mesmo tempo, é muito difícil, para não dizer impossível, que eu consiga distinguir o que é uma memória real do que é uma memória que está inventada. Então, a hipnose pode ser usada para recuperar lembranças esquecidas? Não é uma boa ferramenta para isso. Ela até pode ser para revisitar imagens que incomodam. Independentemente se for daquele jeito. Alguém comenta assim, ai, não sai da minha cabeça o rosto do meu pai no caixão. Não importa tanto se foi realmente isso.
Mas a gente com a hipnose vai revisitar isso que ele já tá trazendo. Pra melhorar, fazer uma exposição e melhorar a relação dele com aquilo. Agora, a pessoa fala assim, quero descobrir o que aconteceu na minha infância que eu não tô lembrando, não. Não é legal. Não faz muito sentido fazer isso, não. Que você talvez vá mexer em coisas. Vai mexer em coisa, inclusive que é uma contraindicação pra ayahuasca. Eu gosto de comentar de ayahuasca porque eu conheci pessoas que tiveram uma transformação impressionante com a ayahuasca. Positiva ou Positiva. negativa? Tá. E com as pessoas que tiveram uma transformação negativa também. Negativo. Tive também. E a ayahuasca, pra quem não sabe, é um cipó que é utilizado no Santo Daime, em alguns rituais. Em forma de chá. É uma forma de chá. E tem uns rituais, enfim. E pessoas são transformadas. Eu vi uma pessoa que era viciada em várias drogas. Ana, eu vou te falar isso. Nunca vi isso na vida. Foi lá, voltou, ateu, e voltou e disse. Ao voltar, eu percebi uma conexão com o universo e vi que não faz sentido eu colocar no meu organismo substâncias que fazem mal pro meu organismo. E nunca mais usou nada, nem álcool, nada. Tem aquele caimento de ficha, assim, Eu tomada de consciência. O tomate de consciência, eu falei, cara, quando que a psiquiatria vai ter um negócio desse? Porque a psicologia não tem isso não, a psiquiatria não tem isso não. Então, os psicodélicos, sim, eles vão ser uma revolução aí, eu não tenho dúvida disso não. Agora, eu vi gente que foi destruída pela ayahuasca também, porque não tinha estrutura para aquilo que poderia surgir. Porque tem uma substância lá que vai ter a ver com isso, que é o DMT. Eu sei que às vezes parece que é o TDAH agindo, mas não. Eventualmente tem conexão. Tem uma conexão chamada, tem uma substância psicodélica que o pessoal usa, chama DMT. E o DMT aumenta a memória autobiográfica. Ou seja, a pessoa vai espontaneamente fazer regressões. E é justamente isso que pode causar contraindicação para a ayahuasca. Porque se a pessoa não tiver estrutura cognitiva para essas memórias, detalhe, que já são reescritas, eu não tenho acesso ao arquivo original. Você não sabe se é daquela maneira. Não sei se é daquela maneira. O que pode surgir de assédio sexual, abuso, espancamento. Agora, às vezes a pessoa vê uma linha do tempo em relação a tudo aquilo, cai a ficha. Pra que eu tô desperdiçando minha vida? A questão vai ser como isso, quem pode, quem não pode. Exatamente. Inclusive, eu comento sempre que... Eu sempre botei uma regra, se tem história de psicose na família, não vale a pena. Pois é, por exemplo, eu tenho muita neurodiversidade na família. Meus tios são autistas, eu tô no fenótipo ampliado do autismo, eu tenho familiar esquizofrênico, olha só. Não... Já tem neurodiversidade demais. Demais, não vale a pena arriscar. Eu não acho que faz sentido eu arriscar, não. Exatamente. Então Alberto, não, peraí. O meu cérebro, eu não sei como que ele consegue funcionar na configuração que ele tá. Deixa que ele tá indo. Porque eu não sei se eu reagiria bem num negócio desse. Agora, eu não posso, ao mesmo tempo, ter aquela ideia ortodoxa de... Do tipo, de jeito nenhum, não vai servir. É complicado isso, é isso que eu tô falando. Existem pessoas que são mais vulneráveis a um efeito negativo. O que o pessoal não entende. Eu tive um amigo que foi pra ayahuasca e se viu no útero da mãe e saiu de lá felicíssimo. E a memória autobiográfica, ela vai fazer regressão mesmo, é como fazer regressão. Agora, o que eu comento sempre pegando a definição do próprio FDA, droga. São substâncias que eu coloco no organismo que alteram o meu metabolismo. Definição do FDA. Droga psicoativa. Substâncias que eu coloco no organismo que altera a minha cognição, minha emoção, minha percepção, enfim, tudo isso aí. Drogas psicoativas frequentemente têm posologia e contraindicação. Exatamente. Se eu não entendo que o DMT ayahuasca é uma droga psicoativa, tem um problema aí. Que o pior, Ana, que é o seguinte, hoje, ou as pessoas a indústria farmacêutica é terrível, não sei o que, não pode usar nada. Ou tem que usar tudo e não pode usar nada. Não tem bom senso. Não tem bom senso. Falta um certo bom senso aí. Exatamente. Entendeu? Eu acho que nossa, acho que falta bom senso na humanidade. Agora, essa questão... Tão bom. O bom senso nos uniria em todos os fatores, assim, políticos, sociais, médicos, psicológicos, bom senso. Claro, agora, infelizmente, não dá pra usar hipnose pra resgatar memórias esquecidas. Eu não acho recomendado. Pode até lembrar mesmo. Pode até lembrar. Sim, mas não pode ser uma caixa de Pandora. Vamos procurar isso. Eu não acho que faça muito sentido, não. Perfeito.